Muito bem, pessoal, prosseguindo nesse nosso panorama geral do direito civil, a gente entra agora na conversa sobre o direito das coisas. E a gente vai lembrar aqui que a gente já teve 2 aulas presenciais em que a gente discutiu muitas questões acerca do tema da posse, né? O tema da posse integra a matéria do direito das coisas juntamente com o tema dos direitos reais. Como já falamos bastante sobre a posse, não convém tomar tempo dessa nossa conversa panorâmica com essa matéria. Então vamos direto para os direitos reais, que é uma questão técnica que vale a pena a gente colocar aqui em estrutura tópica para que vocês possam relembrar e, ao mesmo tempo, ter um roteiro de estudos, né? Quando a gente pensa em direitos reais, a gente lembra daquela conversa que tivemos na aula de obrigações acerca da distinção entre os direitos reais e os direitos obrigacionais. Aqui a gente não precisa gastar muito tempo para fazer revisão, basta lembrar que os direitos reais têm contornos próprios por quais razões? Primeiro, porque o direito real se estabelece em uma relação jurídica entre um sujeito certo e determinado e toda a coletividade. Toda a coletividade faz parte daquela relação jurídica que se instaura acerca daquele direito. Isso é muito peculiar e já é o primeiro ponto que distancia o direito real do direito obrigacional. Um segundo ponto é o fato de que, como toda a coletividade faz parte da relação jurídica, todos são sujeitos passivos daquele direito, então os efeitos do direito atingem todos, né? Diversamente do que ocorre com o direito obrigacional. Porque, como o direito obrigacional se instaura numa relação entre sujeitos certos e determinados, a produção de efeitos se limita a essas partes. As expressões em latim que são muito frequentemente usadas são eficácia intra partes do direito obrigacional e a eficácia erga omnes, ou seja, que atinge a todos do direito real, né? É uma terceira característica do direito real, que nós já vimos, é o fato de que ele tem por objeto sempre coisa, enquanto o direito obrigacional tem por objeto sempre fato, fato que vai se consubstanciar em conduta, mas nunca em coisa, coisa é sempre objeto do direito real. Além disso, o direito real tem caráter duradouro, perpétuo, enquanto o direito obrigacional tem caráter transitório. O obrigacional nasce tendendo à sua extinção, o direito real nasce para se manter, nasce para se conservar, nasce para durar, né? Essas são as características todas marcantes dos direitos reais. Durante essa nossa pequena conversa panorâmica, é preciso que vocês tenham em mente essas características. Para se lembrar que se o tema é direito real, então eu vou pensar num direito que se instaura numa relação jurídica entre o sujeito e toda a coletividade, que produz efeitos com relação a todos, que tem por objeto uma coisa e que tem caráter perpétuo, caráter duradouro, né? Muito bem, vamos agora conversar sobre o mais importante de todos os direitos reais. O único direito real que se classifica como direito real sobre a coisa própria. Além desse, que é o único sobre a coisa própria, todos os demais direitos reais se classificam como direitos reais sobre a coisa alheia, sobre coisa de outro. Obviamente que você já está imaginando que o direito real sobre a coisa própria, o único direito real sobre a coisa própria que existe, é o chamado direito de propriedade, que é, claro, um dos direitos mais importantes da teoria do direito civil, né? Sem o direito de propriedade, a nossa sociedade não teria os contornos que tem. Tudo mudaria se nós não tivéssemos aceitado o direito de propriedade, a ideia do direito de propriedade, que nasce aqui no direito civil, especificamente dentro da matéria dos direitos do direito das coisas, o direito de propriedade como o único direito real sobre a coisa própria que existe, né? Então é importante que a gente comece por uma noção de propriedade. E até hoje ninguém pensou em noção melhor do que a chamada noção analítica, que já tinha sido proposta em tempos do direito romano. Essa noção é chamada de analítica porque ela leva em conta elementos que, quando somados, levam ao direito de propriedade. Então você acaba pensando no conceito de propriedade, levando em conta os elementos que o compõem. Por isso, conceito analítico ou noção analítica. E qual que é esse conceito analítico que a gente herdou dos direitos romanos? É o seguinte: entende-se por direito de propriedade o direito que tem uma pessoa que lhe atribui alguns poderes específicos, alguns poderes inerentes àquele direito. E esses poderes são o poder de usar, o poder de fruir, que também é chamado de poder de gozar, o poder de dispor e o poder de reivindicar. Então eu saberei que uma pessoa é proprietária
quando eu perceber que essa pessoa reúne em si o poder de usar, o poder de fruir, o poder de dispor e o poder de reivindicar uma determinada coisa. A pessoa que reúne em si todos esses poderes terá então direito de propriedade sobre aquela coisa. Dado esse conceito analítico, é preciso que a gente gaste um tempinho para falar sobre esses poderes, para entender o que significam esses poderes. Afinal de contas, são esses poderes que, quando reunidos, configuram o direito de propriedade, né? Com relação ao poder de fruir, usar, que é o primeiro, poder de usar, né? É claro que usar é alguma coisa que a gente consegue visualizar com a maior simplicidade, né? Usar a coisa. Eu tenho uma caneta, eu escrevo com a caneta. Eu tenho um celular, eu faço uma ligação. Eu tenho uma roupa, eu visto a roupa. Tudo isso importa uso da coisa. O uso da coisa não demanda nenhuma explicação maior, né? Vejam que só pode usar a coisa aquele que tem poder de usar. Esse que tem poder de usar não é necessariamente o proprietário. Poderá ser alguém que só tem aquele poder específico. O direito de propriedade depende da configuração, da reunião de todos os poderes. Não basta o de usar, mas o de usar está ali e é o primeiro que eu vou analisar, porque é certamente o poder mais importante. De nada muito adiantaria o direito de propriedade se não houvesse a faculdade de usar a coisa objeto do direito, né? O segundo poder, muito importante também, é o poder de fruir ou de gozar. Esse já não é, talvez, tão apreensível quanto o poder de usar. O que você entende por fruir ou gozar? Significa que você tem direito a receber tudo aquilo que é produzido pela coisa objeto do seu direito. Ou seja, além da coisa em si que você pode usar, você também tem acesso a tudo aquilo que aquela coisa produz. A gente não precisa ir muito longe, a gente pode começar por um exemplo bem simples, né? Se você tem uma árvore, se você é proprietário de uma árvore que está plantada em um terreno seu, você também pode fruir, no sentido de que você pode receber todos os frutos produzidos por aquela árvore. É claro que a ideia de fruto ela vem mesmo do exemplo mais simples, que é o da produção dos frutos, né? Então a árvore está gerando frutos, o proprietário se torna proprietário daqueles frutos, isso significa que ele fruiu da árvore, né? Porque ele teve acesso aos frutos da coisa. Assim também, se você é proprietário de uma vaca e nascem bezerros dessa vaca, você, como proprietário, tem o poder de fruir. Logo, você se tornará proprietário dos bezerros que nasceram da vaca. Mas é claro que, à medida que a vida vai se tornando mais complexa, o poder de fruir não se resume mais a essas questões tão simples, como o fruto da árvore ou o filhote do animal, né? E aí você chega, por exemplo, a um fruto civil, como é o aluguel, que é aquilo que é produzido pela coisa. Você tem um determinado imóvel, você aluga o imóvel, ou seja, você passa a obter renda em razão do seu direito de propriedade. Isso se configura como fruto civil, né? E ainda os frutos industriais, que são aqueles produzidos pela atividade da indústria. Então você tem uma determinada fábrica, aquela fábrica tem o potencial para produzir alguma coisa, tudo aquilo que ela produz é fruto. Fruto da atividade industrial. Logo, o proprietário da fábrica, obviamente, se torna proprietário daquela produção, porque ele exerce o poder de fruir, né? Esse, então, é o poder de fruir. O terceiro poder, conferido pelo direito de propriedade ao proprietário, é o poder de dispor. O poder de dispor é que precisa de um pouco mais de atenção, porque muito frequentemente a gente imagina que o poder de dispor se refere à possibilidade de você poder transferir a coisa, de você poder alienar a coisa. Mas não é só isso. Isso também faz parte do poder de dispor. Mas em um sentido amplo, o poder de dispor se refere à possibilidade de dar destinação à coisa. Quem pode dar destinação à coisa é o proprietário, no exercício do seu poder de dispor. Então eu tenho um determinado terreno. Eu posso utilizar esse terreno como pasto. Eu posso utilizar esse terreno para construir uma casa. Eu posso alugar esse terreno para que ali se implante um estacionamento. Ou eu mesmo posso transformar esse terreno em um estacionamento. Quando eu transformo o terreno em pasto, quando eu construo uma casa no terreno, quando eu alugo o terreno, ou quando eu implanto no terreno um estacionamento, eu exerço o meu poder de dispor da coisa. Ou seja, o poder que tenho eu de dar destinação à coisa. Uma dessas destinações, qualquer uma delas é possível, né? Isso é exercício do poder de dispor. E por fim,
o outro poder que completa esse feixe tão importante de direitos atribuídos ao proprietário é o poder de reivindicar, né? Se a gente atentar para a etimologia de reivindicar, a gente vai ver que a palavra reivindicar vem de vindicar a coisa, ou seja, de buscar, de pleitear a coisa. É o direito que tem o proprietário de correr atrás da coisa em poder de quem ela se encontre. Ele tem esse direito porque o direito dele tem por objeto a coisa e pelo fato de que toda a coletividade faz parte daquela relação jurídica, no sentido de que toda a coletividade tem um dever que é contraposto ao direito. Se eu sou proprietário de uma coisa, toda a coletividade tem o dever de não interferir na minha propriedade. Se alguém, por algum acaso, se encontra com a minha coisa, e isso não é legítimo, isso não é justo, isso não advém de alguma relação, então eu, como proprietário, tenho direito de buscar a coisa. E esse poder é facilmente exercido em razão do fato de que aquela pessoa está na relação jurídica de propriedade como devedor da abstenção de estorvar o meu direito de propriedade, né? Então esse é o enfeixe de poderes que configura o conceito analítico de propriedade. Agora a gente poderia conversar um pouco sobre a aquisição da propriedade, que é certamente um dos temas centrais, se é que não é o tema central, do estudo do direito de propriedade, né? E aí a gente vai precisar fazer uma distinção entre as coisas imóveis e as coisas móveis, porque os modos de aquisição da propriedade para os imóveis são distintos dos modos de aquisição de propriedade para os móveis. E aqui a gente vai dar uma notícia resumida sobre cada um desses modos, às vezes vai falar um pouco mais de uns que são mais importantes, ou falar um pouco menos de outros que são menos importantes. A gente começa sempre pelos modos de aquisição da propriedade das coisas imóveis, porque aqui de fato a gente precisa prestar mais atenção. Primeiramente é preciso distinguir entre os chamados modos originários de aquisição da propriedade e os chamados modos derivados de aquisição da propriedade. Fala-se em modo originário de aquisição da propriedade quando alguém que não era proprietário se torna proprietário, sem que haja uma relação de continuidade da propriedade anterior. Fala-se em modo derivado, por sua vez, toda vez em que alguém que não era proprietário se torna proprietário porque recebe a transferência da propriedade do proprietário anterior. Se a gente está pensando em coisa imóvel, a gente vai verificar que só existe um modo derivado da transferência da propriedade da coisa imóvel. Esse modo é o registro do título translativo no cartório de registro de imóveis. Sem o registro do título translativo no cartório de registro de imóveis, a propriedade não se transfere. Logo, não há para o adquirente aquisição do direito de propriedade. Por que eu estou falando em adquirente, pensando numa relação de alienação? Porque eu estou tratando de modo derivado. Eu estou então imaginando que houve transferência da propriedade, de modo que eu tenho de um lado alienante e do outro lado adquirente. Para que o adquirente tenha o direito de propriedade, é preciso que ele leve a registro o título translativo. O título translativo, se o bem tiver valor superior a 30 salários mínimos, necessariamente será escritura pública. Se, por sua vez, o bem tiver valor inferior a 30 salários mínimos, o título poderá ser um instrumento particular de compra e venda. Mas, de qualquer jeito, é com o registro do título, seja ele de qual natureza for, que haverá aquisição derivada da propriedade para o adquirente. A propriedade se extingue para o alienante e se adquire pelo adquirente. Então, repetindo, o único modo derivado de aquisição da propriedade das coisas imóveis é o registro. O registro também é chamado pela doutrina clássica de tradição solene ou registro. Mas vocês podem guardar o registro, que é a expressão de mais fácil apreensão. Além do registro, que é modo derivado de aquisição da propriedade das coisas imóveis, há os outros modos que são todos originários de aquisição da propriedade da coisa imóvel. Então a gente começa agora a conversar sobre eles. O primeiro modo de aquisição originário é o da formação de ilhas. Então o que eu estou imaginando? Que alguém é proprietário de um terreno e por esse terreno corre um rio. Num determinado momento, e é claro que isso não acontece da noite para o dia, forma-se naquele terreno uma ilha. E aí a gente indaga de quem é essa ilha, a quem pertence essa ilha, quem é o proprietário dessa ilha que surgiu no meio do rio. Muito bem, o Código Civil vai traçar as normas para poder então determinar
quem adquirirá originariamente a propriedade daquela ilha. No caso da aquisição de propriedade de ilha, é importante a gente verificar que não só a aquisição é originária pelo fato de que não houve transmissão, quanto, mais ainda, ela é originária pelo fato de que a própria coisa até então não existia. A própria coisa surgiu naquele momento, né? Então, o código vai determinar, por exemplo, se o rio passava por dentro de uma única propriedade, será o proprietário desse terreno que adquirirá a propriedade da ilha. Mas se por acaso o rio passar entre duas propriedades, o código vai traçar regras para mostrar como que a gente faz um desenho, um esquema para dividir aquela ilha entre as propriedades. É claro que se for só uma propriedade de um lado, a outra propriedade do outro, é mais fácil, porque a gente vai traçar uma determinada linha, que se chama a linha divisória do álveo. Álveo é o leito do rio, é a linha que a gente vai traçar pelo meio do rio, que na verdade é sempre equidistante dos pontos das margens, mas vejam que a gente já está saindo do plano do direito e entrando no plano da geometria. Divide-se assim, uma linha que divide o leito pela metade, de modo que ela sempre tenha pontos equidistantes dos pontos correspondentes nas margens. A dificuldade maior é quando há mais de uma propriedade de cada lado da margem, ou seja, você às vezes tem de dividir a ilha por 4 ou por 5. Mas o critério está lá estabelecido e a gente consegue então operar essa divisão de modo que surja para aqueles proprietários para que surja para aqueles proprietários propriedade nova, adquirida por modo originário, que é o da formação de ilhas. Além do da formação de ilhas, um outro fenômeno natural que também enseja a aquisição da propriedade por modo originário é o da chamada aluvião. A aluvião é similar à formação de ilhas, mas ela se distingue no sentido de que o novo terreno não se localiza no meio do rio, mas sim às margens de alguma das propriedades ribeirinhas. Então o rio vem de pouco em pouco, trazendo sedimentos, vai formando ali um banco de areia, chega um determinado momento em que há um acréscimo à área da propriedade marginal. Também o código vai incidir, determinando como que se divide a propriedade dessa área. E é claro que se a aluvião tivesse formado nas margens de uma única propriedade, não há dificuldade nenhuma, porque é o proprietário do terreno ribeirinho que adquirirá a propriedade da área formada pela aluvião. Mas, se houver mais de uma propriedade, as margens da área formada pela aluvião, o código vai traçar o critério para que eu possa dividir aquela nova área entre os proprietários dos terrenos originários. Muito bem. Uma terceira possibilidade de aquisição da propriedade da coisa imóvel por modo originário e natural é a da chamada avulsão. Mas aqui a gente tem de fazer uma crítica, porque, muito embora esse modo seja ainda previsto pela lei, é modo de todo estranho. A avulsão, na verdade, é o fenômeno do deslocamento de terras. Então, por uma força natural, uma porção de terra se desprende de um determinado terreno e se dirige para um outro determinado terreno. E diz então a lei que o proprietário do terreno que recebe as terras poderá adquirir, por modo originário, a sua propriedade se indenizar o proprietário do prédio de onde as terras se desprenderam. Eu não vou entrar na crítica aqui, porque essa nossa conversa é só tópica, é só pontual, mas vejam o quanto que a disciplina desse fenômeno da avulsão no nosso direito civil atual se distancia dos casos de fenômeno de deslocamento de terras que ocorrem habitualmente, que são os fenômenos das barreiras, né, em que a preocupação vai ser com a indenização do dano causado pelo deslocamento, e não com a indenização pela perda das terras, né. Além disso, há o importantíssimo modo de aquisição da propriedade que se consubstancia na chamada uso capião. A uso capião é a aquisição pelo uso, ou seja, um determinado sujeito que não era proprietário possuiu uma determinada coisa imóvel, atendendo a certos requisitos previstos pela lei. A posse precisa ser toda especial, é preciso que ela seja uma posse jurídica, sem vícios, é preciso que ela seja uma posse incontestada, é preciso que ela seja ininterrupta, é preciso que ela não tenha por fundamento um negócio jurídico de execução continuada, nem um direito real sobre a coisa alheia. Se essa posse é exercida pelo prazo estabelecido pela lei, e aí os prazos principais que eu digo no sentido tradicional, no sentido de que são os mais antigos, seriam os prazos de uso capião ordinária e de uso capião extraordinária.
A extraordinária, que tem o prazo mais extenso, é a usucapião que não depende de mais nada. Se a posse é jurídica, não tem vícios, se a posse é incontestada, é ininterrupta, não foi havida por negócio jurídico de execução continuada, nem por direito real sobre a coisa alheia, essa posse enseja a usucapião extraordinária. Mas se essa posse ainda por cima tiver também boa-fé e tiver também justo título, a hipótese já é de usucapião ordinária, que tem prazos mais curtos. E ainda por cima, no Código de 2002, que é posterior à Constituição, que já tinha previsto anteriormente essas hipóteses, se a posse é exercida de terreno de um determinado tamanho, por exemplo, terreno é localizado em área urbana não superior a 250 metros quadrados, ou terreno localizado em área rural não superior a um determinado tamanho medido em hectares. Se, além disso, o possuidor não é proprietário de outro imóvel, nem urbano nem rural, se ele utiliza aquele imóvel para a sua moradia ou de sua família, ou se ele dá a destinação econômica àquele imóvel, poderá se configurar alguma das hipóteses das chamadas hipóteses de usucapião especial, que tem prazos diferenciados, mais curtos. E aí a gente vai verificar a usucapião especial urbana, usucapião especial rural e até mesmo a usucapião especial urbana coletiva prevista no artigo 10 do Estatuto das Cidades, né? Todas essas hipóteses são hipóteses de aquisição originária da propriedade, em que alguém que não era proprietário se torna proprietário, não em razão de um negócio praticado com o proprietário anterior, mas sim tão somente porque o direito em um determinado momento lhe atribuiu a propriedade. Esse é o modo da usucapião, modo extremamente importante, é um modo complexo, um modo muito discutido, muito criticado, mas que, enfim, existe na nossa cultura greco-romana desde, no mínimo, a Lei das 12 Tábuas, né? Muito bem. Agora vamos falar em esquema, né, em síntese, sobre eu estou com usucapião na cabeça, sobre os modos de aquisição da propriedade da coisa móvel. E, de novo, em se tratando dos móveis, a gente vai verificar que só existe um único modo originário de aquisição. Esse único modo originário de aquisição é a tradição, é a transmissão da posse. Por meio da transmissão da posse, eu transfiro propriedade de coisas móveis. A tradição pode ser real, caso em que a própria coisa é entregue. A tradição pode ser simbólica, caso em que algo que simboliza a coisa é entregue. É o caso típico das chaves do carro. A tradição pode ser ficta, quando presume-se, finge-se que houve entrega, quando na verdade não houve. É o que acontece, sobretudo, por meio da cláusula constituti, que é uma cláusula usada em alguns contratos, como por exemplo no contrato de alienação fiduciária em garantia, em que se diz que ocorreu constituto possessório, ou seja, alguém que na verdade não recebeu a tradição, considera-se como se tivesse recebido. Por isso a tradição é ficta, é fictícia, é imaginária. Essas são as modalidades de tradição que ensejam a aquisição da propriedade da coisa móvel por modo derivado. Além disso, há os modos originários. Entre os modos originários, a gente vai destacar certamente a usucapião. Também existe o usucapião de bem móvel, e com prazos inclusive bem curtos. A usucapião extraordinária, aquela que dispensa o justo título e a boa-fé, tem prazo de 5 anos. A ordinária, por sua vez, que exige o justo título e a boa-fé, se configura passados 3 anos, ou seja, é um prazo bem exíguo. Então, hipóteses de usucapião de coisas móveis podem se configurar com certa facilidade. Em geral, os requisitos exigidos são muito menores do que aqueles exigidos para a usucapião dos bens imóveis. O que acontece é que não se vê muito na prática a alegação de usucapião, em razão justamente de que, em se tratando de bens móveis, muitas vezes o proprietário acaba abandonando a propriedade quando se dá conta de que não tem mais a posse da coisa. Entre os demais modos originários de aquisição da propriedade das coisas móveis, a gente vai encontrar coisas interessantes, como por exemplo a especificação, que é a transformação de matéria-prima da qual surge espécie nova. E os casos muito interessantes de especificação, todos eles detalhados no Código Civil, porque é óbvio que se eu sou proprietário de um bloco de mármore e trabalho o bloco de mármore criando ali uma escultura, faz sentido, não teria como se pensar em outra coisa. É claro que o proprietário do bloco de mármore será também o proprietário da escultura, por especificação.
da matéria-prima surgiu espécie nova, o proprietário da matéria-prima adquire a propriedade da espécie nova. O problema é quando o especificador trabalha com matéria-prima alheia ou em parte alheia, ou seja, eu roubo um bloco de mármore do meu vizinho e ali eu crio uma escultura. E aí então eu preciso verificar questão de boa-fé, questão de má-fé, questão de possibilidade de retorno da coisa ao estado anterior ou não, para então verificar, afinal de contas, se haverá ou não aquisição da propriedade por aquele que até então não era o proprietário, que é o especificador. Né? Há os casos também, esses que só se encontram na lei por preciosismo, que são os casos de comistão, confusão e adjunção, que é a questão de mistura de líquidos, mistura de sólidos perdão, fugindo aqui a palavra para falar da adjunção. É o caso típico em que você lança, por exemplo, tinta à parede. Quando você lança tinta à parede, não há mistura de materiais, mas a tinta se agrega à parede. E aí fica a dúvida, se a parede era de A e B pintou a parede de A com tinta de C, afinal de contas, a quem pertence aquele conjunto? A parede continua sendo de A. A tinta até então era de C. É possível tirar a tinta para devolver para C? É possível que C, que só era proprietário da tinta, se torne proprietário da parede? B, que na verdade foi o pintor, aparece na história? Ou, na verdade, adiantando para vocês a conclusão, o A, que era proprietário da parede, que se considera bem principal com relação à tinta, é que acaba se tornando proprietário da tinta, devendo, se for o caso, indenizar o proprietário da tinta. Né? Verificada aí como se deu essa adjunção. No caso do exemplo que a gente tratou, havia B, que era a pessoa que agiu de má fé, então tudo isso interferiria no caso concreto. Mas essa é uma hipótese, vejam, que não gera muita discussão, que vai chegar ao judiciário, pelo menos, né? Alguém discutindo que pintou a parede da casa de um com tinta do outro. E as duas outras hipóteses, aqui eu me referi, a comistão e a confusão, que são a mistura de líquidos formando um terceiro bloco homogêneo, ou seja, misturei duas substâncias líquidas que depois de misturadas não voltam ao estado anterior, uma pertencia a A, a outra a B, como fica? Isso tudo está disciplinado no código, muito embora essa discussão não seja das mais importantes. Encontraremos até mesmo na disciplina da aquisição originária da propriedade das coisas móveis na lei, a hipótese do achado do tesouro. Olha que interessante, parece coisa de pirata, né? O direito civil ainda trabalha com o tesouro, considerando tesouro o depósito antigo de coisas preciosas, quando não é possível mais determinar quem era o seu proprietário. Né? E aí, nesse caso, a regra geral que incide, só para não deixar vocês curiosos, é no sentido de que aquele que encontra o tesouro em prédio alheio se torna proprietário de metade do tesouro, desde que não estivesse procurando pelo tesouro. E o proprietário do prédio se torna proprietário da outra metade do tesouro. Isso me faz lembrar de um caso que já houve lá no estado do Rio de Janeiro, em que uma pessoa foi contratada para capinar um lote, e enquanto ela capinava o lote, ela acabou encontrando uma caixa que continha ouro. E não se tinha notícias de quem era o proprietário do ouro que havia escondido o ouro naquele terreno. E também o ouro não pertencia ao proprietário do terreno. Com esse fato, aquele que achou, aquele que estava capinando o lote, se torna proprietário de metade do tesouro. O proprietário do lote se torna proprietário da outra metade do tesouro. E se vocês acham que esse exemplo é muito esdrúxulo, pensem então nas cidades históricas aqui de Minas. Já houve caso, por exemplo, que veio ao meu conhecimento em Mariana, de pessoa que foi fazer a reforma em um daqueles casarões históricos e ao mexer na parede encontrou pepitas de ouro que haviam sido escondidas no meio do barro pelos escravos, que muitas vezes escondiam barro no meio do barro. Barro não, escondiam ouro no meio do barro, na esperança de posteriormente cavar a parede, recuperar o ouro e posteriormente com isso conseguir a sua alforria. Né? Então esses são, em síntese, os modos originários de aquisição da propriedade das coisas móveis. Com relação à propriedade, esses são os temas mais importantes. Né? Além disso, vocês vão verificar também que há o tema do condomínio, de disciplina detalhada na lei, é um tema importante, é o tema em que uma determinada pessoa é titular, mais de uma pessoa é ao mesmo tempo titular do mesmo direito de propriedade, o condomínio é tema importante, e por fim os direitos reais sobre a coisa alheia, que hoje tem menos importância no nosso ordenamento. Eu queria deixar para vocês a notícia de quais são, para que vocês possam então posteriormente estudar. A gente vai trabalhar com os direitos reais de uso, em que a gente vai encontrar o usufruto, o uso e a habitação. Alguém tem direito de usar
E direito real não é direito obrigacional, não se confunde com contrato, por exemplo, de locação ou comodato. Tem direito de usar a coisa alheia, porque tem usufruto, ou porque tem uso, ou porque tem direito de habitação. Um outro direito real muito importante é o chamado direito real do promitente comprador. É o direito real de aquisição, que vem do registro do contrato de promessa de compra e venda. E, por fim, os direitos reais de garantia, hoje já em desuso, menos importantes, que são, sobretudo, a hipoteca e o penhor. E há ainda a previsão no Código da Anticrese, que é certamente modalidade que não é mais praticada. É isso aí.